Voltando a falar sobre o caso da cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Não dá para falar um outro assunto tendo em vista que esse é o que está na ordem do dia. E revela o quanto o Brasil vive dias sombrios, perigosos, estranhos. Ninguém é capaz de dizer o contrário. O Brasil vive sim a sua mais profunda crise institucional. Vivemos uma ditadura. Para ser sincero, eu não tenho muito apreço ao ex-deputado Dallagnol. Mas a gente tem que ter honestidade de se apegar aos fatos. Ele foi vítima da injustiça, de uma arbitrariedade, de atos tirânicos e arroubos autoritários. Isso é fato. Não precisa gostar dele ou não gostar. Está aí, aos olhos nus. É indiscutível. Para fingir que não vê, é complicado. Agora, essa injustiça ela poderia ser evitada pelo próprio Deltan Dallagnol e pela próxima vítima deste bando que cassou o seu mandato. Quando eu falo próxima vítima, é inevitável, pode ter certeza. Inevitável e lamentavelmente, o senador Sérgio Moro. Ele vai ter o mesmo destino que o Deltan Dallagnol, o que é deprimente para a nossa democracia, querendo ou gostando ou não desses dois cidadãos. Fato é que eles são sim vítimas de uma injustiça, de uma aberração, de um rasgar da Constituição e um trepudiar sobre a nossa democracia. E quando eu falo que eles têm uma parcela de culpa por isso ter acontecido, eu vou explicar para você e você vai entender e duvido você não concordar. Nós passamos 4 anos falando quem era o PT. O que o PT pretendia fazer se voltasse ao poder. Contra tudo e contra todos. Contra a mídia, contra o Instituto de Pesquisa, contra a banda podre da classe artística, política, jornalística, contra uma parcela podre e fedorenta do Supremo Tribunal Federal. Nós passamos 4 anos falando que a volta do PT ao comando do país seria uma tragédia e um festival de perseguições. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, Deltan, candidato a federal, Sérgio Moro a senador, não abraçaram Bolsonaro no primeiro turno. Eles só foram abraçar Bolsonaro no segundo turno, quando a luz amarela acendeu. Quem não lembra de Deltan Dallagnol chamando Bolsonaro de Bozo? Quem não lembra de Sérgio Moro, que foi prestigiado por Bolsonaro para compor um ministério importante, que era o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, de uma forma traiçoeira, saiu atirando, espalhando mentiras, provocando um desgaste ao presidente Bolsonaro, dando munições de festinha, bem verdade, aos inimigos para atacar o governo e sabotar o país. Como não dizer que essas duas pessoas têm culpa dessa situação, têm uma parcela de culpa dessa situação em que vivemos hoje e que eles estão sendo vítimas? Isso não justifica eles passar a agrura e ser alvo da injustiça como está sendo. É só uma observação que eu estou fazendo. Agora, com pé no chão, cabeça no lugar, sem paixões políticas, analisando os fatos e os fatos. Tudo isso poderia ser evitado. Foram muitas personalidades importantes que poderiam dar a sua parcela de contribuição para que o PT não voltasse.
Posso dar um outro exemplo. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, veio candidato a governador em 2002, foi para o segundo turno e não quis manifestar publicamente apoio ao Bolsonaro. E o apoio dele seria importante na Bahia. O que aconteceu? Ele perdeu a eleição para um petista. Então essas pessoas hoje vivem na alça de mira dos comunistas, dos esquerdopatas, do petista, dos arbitrários, dos ditadores, dos tiranos de plantão, porque elas acabaram não tendo a sabedoria de se alinhar ao adversário. Adversário é adversário. E com isso, não apoiar o adversário, abrir o espaço para a volta do inimigo. E agora, meu amigo, minha amiga, o que fazer para salvar Deltan Dallagnol dessa situação covarde em que, inquestionavelmente, ele está vivendo? Como se antecipar e evitar que o mesmo venha acontecer com Sérgio Moro? Como salvar o Brasil como um todo, que está de ladeira abaixo, indo de encontro à Argentina, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, Venezuela, China, enfim. E não foi por falta de aviso. Por diversas vezes o próprio Lula falou que ele veio para se vingar, que enquanto ele não for com Moro, ele não sossegaria. Ele não veio para governar o país, para fazer parte daquilo que ele prometeu. Não, ele veio para destruir aquilo que de bom foi feito e destilar ódio, veneno, vingança contra aqueles que, fazendo justiça, seguindo as leis, o alcançou e colocou na cadeia por atos de corrupção e roubalheira, lesão à pátria. Hoje o Brasil vive a pior das ditaduras, a ditadura do judiciário. A gente vê 7 homens tirar um mandato e jogar na lata de lixo de alguém que, democraticamente escolhido pelo povo do seu estado, teve quase 450 mil votos. E olha, parece brincadeira, mas o julgamento que culminou, a sessão que culminou com a cassação do Deltan Dallagnol, levou apenas 1 minuto e 6 segundos. Vou repetir para você não pensar que eu falei errado. A sessão que culminou com a cassação do Deltan Dallagnol durou apenas 1 minuto e 6 segundos. Esse país não é sério, esse país não está legal. A nossa democracia foi jogada na lata de lixo. A imprensa se acovarda, se silencia parte dela. O Congresso Nacional, Câmara e Senado, comandado por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, e as Forças Armadas estão acovardados, permitindo que os ministros do Supremo Tribunal Federal /TSE faça aquilo que vem à cabeça, à revelia da lei, ignorando a Constituição e jogando de lado as regras democráticas e o ordenamento jurídico do nosso país. Numa verdadeira caça às bruxas, num festival de vingança, trabalhando pelo povo, trabalhando pela lei, trabalhando pela ordem. Não. Trabalhando de noite, na cara de pau, rasgando a Constituição, para fazer valer os interesses de grupo, do sistema, escravizando o povo, subestimando a capacidade dos brasileiros de pensar. Enquanto isso, repito, parte da imprensa, Forças Armadas, estão no silêncio covarde que chega a incomodar. Nós estamos vendo uma ditadura. E aí eu te pergunto, o que fazer nessas horas? Ir para as ruas? A população nas ruas, diante desta situação,
tem a sua importância, mas não resolve 100%. A população na rua é como uma hélice de um avião que não tem asas, não vai sair do chão. Partir para a violência? Jamais. Tudo que nós não precisamos é da violência. Mesmo porque esses homens que estão coordenando esse trabalho nefasto contra a nossa democracia, eles não têm voto. Eles não precisam de voto para permanecer nos seus postos fazendo a maldade, nos seus cargos vitalícios. E é por essa razão que eles não se importam com a opinião pública. Não se importam o que o povo vai falar ou pensar deles. Eles simplesmente fazem a maldade. É aqueles jargões que a gente está acostumado a ver. Missão dada, missão cumprida, é desembargador tomando tapa na cara de ex-presidiário, tomando tapinha na cara de ex-presidiário, é coisa de doido, o Brasil está de ladeira abaixo. E ainda tem gente que acha que isso é normal. Minha amiga e meu amigo, para finalizar, só educação e informação é capaz de salvar o Brasil. Muita gente de cabeça baldia, vazia, votou em Lula. E essas pessoas são vítimas dessa maldade, mas são tão tolas, tão pobres intelectualmente falando, que elas são incapazes de perceber o mal que elas vêm sofrendo. E essa mesma gente deixa-se levar e passa a acreditar que o mal que ela sofre é provocada por Bolsonaro, que não está no governo. Para finalizar, Lula não veio para governar, ele veio para destruir e se vingar, tal qual o diabo com a sua missão na terra: matar, roubar e destruir.